Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. E hoje o assunto é um assunto dos sonhos, literalmente. A gente vai falar da indústria do sono. Você já parou para pensar quanta coisa está envolvida para garantir que as suas noites de sono sejam realmente reparadoras e que com isso você tenha saúde, bem-estar e um pleno desempenho das suas atividades durante o dia? Tem muita novidade nessa área, tem muitas possibilidades. Outra coisa, você também concorda comigo que depois da pandemia o quarto ganhou um status diferenciado? Eu tiro por base a minha experiência pessoal. Meu quarto é amplo e eu transformei ele em área de lazer, em área de trabalho, em área de descanso, tudo no mesmo espaço. E, obviamente, isso gerou novas demandas de peças, de organizações, e é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Mas, primeiro, eu preciso dizer para vocês quem que eu convidei para falar. Eu estou falando do engenheiro de produção, o Cris Freiberger, ele que é de Jaraguá do Sul e que trabalha com esse mercado do sono já há algum tempo, e para que você tenha certeza de que ele é a pessoa certa para contar para a gente todas as novidades, eu vou começar apresentando esse nosso convidado. Primeiro, Cris, eu sei que você é filho de dois empreendedores, né, que começaram uma empresa lá em Jaraguá, Belarte, é irmão da Thaíse, mas, sobretudo, quando você chegou na idade de escolher a profissão, por que engenharia de produção? Já tinha a ver com o processo fabril que você viu desde criança? Exatamente. Primeiramente, obrigado. Boa noite, né? Obrigada pela presença. E obrigado pela presença aqui, Roberta. Então, eu comecei desde muito cedo na indústria e eu já ia tendo aquilo como paixão. Então, a empresa, a Belarte, ela foi fundada em 87 e pelos meus pais. Você nem nascido era, obviamente. Nem era nascido ainda. E por lá, por volta dos meus 14, 15 anos, o meu pai já foi trazendo um pouco a curiosidade para nós de se envolver na empresa. E eu fui gostando daquilo, né? Porque eu já via aquilo como um aprendizado sempre. Então, até na época nas minhas férias ou à tarde, né? Durante a semana, e como também a gente naquela época morava do lado da empresa, era muito comum eu e minha irmã estar circulando pela fábrica, inclusive comecei a trabalhar, né, com essa idade. Então, com 15 anos, eu já frequentava vários setores da empresa, já era volante, já aprendi a revestir o sofá. Explicando o que é volante. É quando aquele departamento que falta alguém, que não tem, o cara está de férias, faltou, manda o Cris para lá. Exato. E com isso você teve uma experiência em todas as áreas. Exatamente. Né? Isso foi muito bacana. Eu passei por vários setores dentro da indústria. E lá por volta dos 17 anos teve uma quebra, eu fui fazer intercâmbio. Fui bem longe, fui para a Austrália, que foi uma experiência incrível também para mim. E quando eu retornei, eu já retornei com essa consciência de que eu queria ingressar no mercado de trabalho. Eu já queria adquirir a minha independência financeira, já queria ganhar experiência, né? Meu pai sempre dizia, né? Você aprende mais na prática, né, do que na teoria. E então, com 18 anos, ao retornar do intercâmbio, eu ingressei na empresa daí de forma integral. E paralelamente a isso foi fazer faculdade de engenharia de produção? Exatamente. Em paralelo, já iniciei a faculdade na cidade mesmo, lá em Jaraguá do Sul, a engenharia de produção. E então fui conciliando trabalho e estudo. Então, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Comecei também na área de engenharia, cadastramento de matéria-prima, depois de produto. Comecei a pegar um pouco de PCP, né, que é programação da produção, setor de compras, enfim, passei por várias áreas, custos, e nessa trajetória foi muito bacana, porque meus pais sempre nos deram total liberdade, sempre confiaram muito na gente, então... Liberdade, inclusive, para não escolher estar lá, né? Para escolher não estar também, lá. Exato. Né? Então, assim, isso é importante, porque aí a gente entra no próximo assunto, que eu queria validar você aqui como nosso entrevistado, que é o fato, eu conheço o Cris e a Thaís, a irmã dele, muito recentemente, mas são jovens empresários, jovens diretores dessa empresa, que realmente têm uma visão de crescimento, de expansão, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, com muita pesquisa, com muita busca por novas tecnologias. Essa transição, né, essa sucessão, porque eu percebo que cada vez mais o Renato e a tua mãe vão largando, né, o processo, e você e a sua irmã vão assumindo as questões decisivas da empresa. Esse processo de sucessão familiar foi natural, foi tranquilo, teve perrengue, como é que foi isso? Foi um processo bem natural, assim, à medida que a gente foi ganhando experiência, nossos pais também foram dando liberdade.
E por naturalidade, assim, eu e minha irmã, a gente sempre foi muito inquieto, assim, a gente nunca, não é uma pessoa, assim, conformada com tudo. Então, a gente sempre foi buscar coisas novas no mercado, aprimoramento de produto, de melhorias de processo, falando um pouco da minha área, a Thaís na área dela, que é o marketing. Então, e à medida que a gente foi ganhando experiência, nossos pais foram liberando, assim, né? E isso foi de algo muito natural, tanto que hoje, assim, a gente pode se dizer que somos diretores da empresa, mas nunca foi estabelecido. Agora você é diretor a partir desse momento. Foi uma conquista, né? Foi uma conquista. E até perante os próprios colaboradores da empresa. Então foi algo bem natural mesmo. Bom, a gente começou esse papo tu me contando que a BelArt foi inaugurada em 1987, foi criada, né, em 1987 pelos teus pais, e ela era uma indústria de estofados. Ela assim, ó, a gente imagina assim o começo de uma empresa nessa área como uma pequena estofaria. Era isso? Exatamente. No começo era isso? Exato. O meu pai, meus pais, minha mãe também, os dois são de origem bem humildes. Meu pai, ele começou antes de montar a BelArt mesmo. Começou trabalhando com fabricação de pezinhos torneados. Então ele terceirizava o pé para outra indústria de móveis. E trabalhava sempre num ambiente familiar também, ele junto com os irmãos e o pai, né, meu avô. E com o tempo eles viam a necessidade de implementar um outro produto, né, final. Então eles começaram a fazer o beliche. Eu devo ter na minha família comprado algum sofá com pezinho torneado. Eu lembro dos pezinhos torneados dos sofás. Mas a BelArt não se originou ali, né? Sim, só estou dando uma introdução. Então eles começaram a fazer os beliches, enfim, não deu certo, o mercado não ia bem. Para eles conseguirem ter uma competitividade no mercado, exigia um investimento muito alto. Enfim, separaram a sociedade. Meu pai, ele acabou ficando com algumas máquinas e fizeram algumas parcerias ali. E ele quantos irmãos ali? Ele tem mais 4 irmãos. Então, então o meu pai, ele estava já pensando em outro produto. Então ele criou outra empresa, né, já pensando no mercado de sofás, que ele já via que era um mercado promissor, que estava crescendo. Então ele resolveu fazer sofás, mas ele não entendia nada na época. Então ele foi atrás, procurou um profissional que entendia, e esse profissional acabou trabalhando junto durante um tempo. Depois acabou saindo e meu pai deu continuidade à empresa. E minha mãe, logo que já eram namorados, na época, entrou depois de um ano da fundação da empresa, mas ainda nem tinha nome. Então, inclusive, minha mãe ajudou na formação do nome. Era a estofaria do Renato. Exatamente. Quase isso, assim, vamos fazer um sofá lá com o seu Renato. Isso. Então, até essa ideia da criação do nome foi bem interessante, porque minha mãe, ela tem origem italiana. Então, ela queria dar algum nome que tivesse um significado italiano. E numa tarde de domingo, eles contam sempre essa história, eles estavam pensando no nome da empresa, e ela pensou no Bel, né, porque significa belo em italiano. E o meu pai pensou, a arte combina com Bel, então ficou BelArt. E aí nasce a BelArt Estofados. E aí nasce a BelArt Estofados. E aí, né, se consolida hoje, para quem não sabe, a BelArt Estofados, ela vende para o Brasil inteiro, exporta inclusive, e é responsável por alguns dos estofados de mais alto padrão que existe no mercado internacional. Um trabalho tecnológico e manual ao mesmo tempo, se é que a gente pode dizer isso, né? Porque ele cuida de cada detalhe e ele vem evoluindo. Hoje nós estamos falando de quantas peças, quantos modelos e quantas peças a BelArt produz para atender o mercado? Hoje a gente tem em torno de 150 modelos em linha, considerando com camas, colchões agora, e uma produção diária de 70, 80 peças dia. E se tivesse mais produção, atendia, porque a demanda aumentou, né? Isso. Hoje a gente oferece, né, para todo o mercado nacional, então são em torno de 200 lojas, né, parceiros lojistas, e também vendemos para a América Latina, Estados Unidos, inclusive a Alemanha, também exportamos.
Bom, para vocês verem, né? Para estar no mercado alemão, o produto tem que ser bom, porque os alemães são meio chatinhos, né? São bastante exigentes. Eu vou dar uma paradinha, a gente toma uma água e a gente volta, Cris, no próximo bloco para falar efetivamente do mercado do sono, que foi uma oportunidade de mercado que a família do Cris, a Freiberger, percebeu e que a BelArt abraçou e que hoje resulta aí numa possibilidade interessante de negócio. Afinal, dormir bem é essencial, né? Volto já. Estamos de volta e este é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando do mercado do sono. Afinal de contas, a gente não para muito para pensar nisso, mas se você viver 100 anos, cerca de 33 anos você vai viver numa cama. Isso contando só o tempo que você vai dormir. Hoje em dia, com Netflix, com seriados, com leituras e outras possibilidades, talvez você fique aí 40, 50 anos na cama aproveitando esse espaço. Com pandemia, então, pode ser que passe disso fácil. E é sobre esse mercado do sono que eu convidei hoje o Cris Freiberger, que é um engenheiro de produção e diretor de uma das fábricas mais importantes de estofados e também recentemente entrando neste mercado do sono. A gente falou do sofá e de toda a expertise que os seus pais trouxeram, né? Inclusive conquistando o mercado nacional e internacional. E aí, há um tempo atrás, a BelArt, através dos olhares teu e da tua irmã, viram uma oportunidade no mercado do bem dormir, ou seja, quem conseguia fazer um estofado que envolvia mola, tecido, espuma com tanta qualidade, por que não fazer colchão, já que era uma deficiência? Apesar de a gente ver loja de colchão, uma em cada esquina, existia uma lacuna de atendimento. Foi isso que vocês perceberam? Exatamente. Já pensando, hoje a gente já está num parque fabril muito maior, né, de 11 mil metros quadrados, e quando a gente já estava pensando nessa migração para essa nova área industrial, a gente já via a possibilidade de ter um novo produto agregado à marca. E como o colchão ele tem algumas matérias-primas similares aos sofás, foi uma área que a gente sempre teve um pouco de afinidade. Então, era muito comum a gente ir frequentar feiras fora do Brasil, né, na Itália, Alemanha, e ver muita novidade nesse mercado e ver que aqui no Brasil não tinha essas novidades, né? E o mercado nacional, a gente sempre achou que era pouco trabalhado. À medida que a gente foi estudando, a gente viu que é muito comum aquele colchão, né, padrão, com aquele box americano, sem pensar no lado estético, né, com aquela saia. Que era tão feio que precisa de uma saia para a gente esconder, né? Exatamente. E então, tanto no âmbito estético, mas como no conforto também. Tinha poucas matérias-primas, né, como, por exemplo, o látex natural, que eu posso falar mais adiante, que era muito pouco trabalhado aqui no Brasil, e a gente trouxe esse material para trazer mais conhecimento e o que isso agrega no sono para as pessoas. Quando vocês abriram, né, quando deu o start, tem uma lacuna aqui, o mercado do sono pode ser um mercado muito interessante, a gente está falando de que ano, Cris? Por volta de 2009, 2010. Né? Ou seja, 10, 11 anos atrás. Exato. Para se ter uma ideia do processo, né? Quando, abriu, né, a possibilidade de a gente entrar nessa lacuna. E aí começa um processo de pesquisa, como você falou, de ir para fora, de ver o que havia de mais moderno, de mais tecnológico. Há todo um processo de análise de mercado, de pesquisa de matéria-prima, para que vocês comecem a, eventualmente, a adaptar a fábrica para produzir esse material, comecem a fazer os protótipos, os testes. Isso foi quase uma década, né, até efetivamente dizer, nós estamos prontos para ir para o mercado? Exato, foi mais ou menos uns 2 anos de estudo. Só estudo. Até a gente começar a importar o maquinário, né, criar o layout de produção, fazer material gráfico, né, tudo com informação, importar matérias-primas, porque tem matérias-primas que a gente não encontra no mercado nacional. Por exemplo? O látex, malhas com nanotecnologia. Mas quando a gente fala de látex,
látex. O látex não é extraído da seringueira? Exatamente. A gente não tem uma floresta de seringueira aí disponível? É curioso porque as pessoas devem te perguntar isso. Exatamente, mas o processamento do látex para fazer as placas de látex, né, ele é um processo vulcanizado. E essa tecnologia não tem no mercado nacional. Ou seja, a gente até tem o commodity, mas não tem a tecnologia. Exato. Ou seja, é possível que esse látex que você importe seja brasileiro, mas ele tem que passar por esse processo tecnológico lá fora. Exatamente. Então, hoje, nós importamos esse material da Bélgica, por exemplo. E também as malhas com nanotecnologia, que são importadas da Turquia. Então, importando esses materiais, o maquinário foi mais uns 2, 3 anos ainda, né, até se estabelecer os modelos de produto, né, a forma de comercialização. E à medida que a gente foi desenvolvendo os produtos, a gente foi vendo que eles não iriam se encaixar nas lojas tradicionais hoje de colchão, que é aquela loja mais fria, né, aquele piso branco, parede branca. Aqueles colchões pelados, né, que a gente vê todos os detalhes e que vem um cara de jaleco te atender num ambiente meio estéril, meio esquisito. A gente já vai entrar nesse mercado, nessa outra possibilidade, mas voltando ainda na questão de produto, tá, Cris? Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica, por isso até eu convidei o Cris, em função de um outro trabalho, eu fui convidada para conhecer a Bioarte, fiquei realmente impressionada, são 11 mil metros quadrados de um parque fabril super tecnológico. Quantos funcionários hoje diretos? 100 funcionários diretos. 100 funcionários diretos, né? Uma produção, como ele falou lá no começo, de 70, 80 peças dia, e toda uma estrutura muito, muito, muito organizada. E me chamou a atenção toda a história da família, né? A história inspiradora mesmo, que é o que a gente gosta de dividir aqui no Papo Reto. E aí, eu fiquei ainda mais surpresa quando eu fui mergulhando no universo dos produtos. Eu não fazia ideia de que existia tanto pormenor na fabricação de um colchão. A gente começa falando do látex, né? Que passa por esse processo de vulcanização na Bélgica. O que significa isso na prática e que látex é esse? Ou seja, que material é esse? O que ele traz de benefício? Então, o látex, ele substitui a espuma de poliuretano, que é o produto mais comum, commodity no mercado, né? Que lembra aquelas espumas que a gente põe nas portas, assim, exato, sabe, né? Exatamente. Que é a base de petróleo. Isso, para entender um pouco quais são os benefícios do látex, é importante a gente comparar com a espuma de poliuretano. A espuma de poliuretano, ela é feita através de um processo, uma formulação química de produtos provenientes à base de petróleo. Então, é um processo todo químico. E já o látex, ele já é o látex extraído da seiva da seringueira, e ele é um material natural, ele só passa por um processo de vulcanização. Por ser um material natural, ele traz uma série de outros benefícios, como ele tem um controle térmico, então ele não esquenta tanto quanto uma espuma de poliuretano. Quem nunca acordou à noite suando, né, com a temperatura do colchão elevada, então, e isso acaba em noites mal dormidas, né, e reflete até nos nossos dias. Então, o látex tem um controle térmico, ele não esquenta quanto uma espuma de poliuretano, ele tem uma durabilidade muito maior que uma espuma de poliuretano, pois o látex ele tem uma densidade elevada. Então, a densidade ela é proporcional à durabilidade do material. Nesse Essa coisa que quando a gente ia comprar, isso desde antigamente, ia comprar colchão, se você pesa tanto, é densidade 30, 28, passa Exato. Por aí, para esse conceito de densidade que a gente tinha? Exatamente. Quando a gente fala de 28, 30, o que quer dizer isso, né? São 30 quilos de metro cúbico, então é 30 quilos de matéria dentro de um espaço de 1 metro cúbico. No látex, nós já estamos falando de densidade 80, então é mais que o dobro do que a espuma de poliuretano. E o látex também, ele tem um conforto excepcional. Você só tocando e comparando com a espuma, você já vê a diferença. Então, sem contar também que, por ser um material natural, ele é antiácaro, antibactericida, antifungo. Então, ele também tem uma ventilação natural, né, pelas placas do látex, então é bem interessante. E é bem curioso, gente, porque esse caminho percorrido pela Bioarte, que primeiro era Bioarte, só Bioarte, depois Bioarte Living, e hoje é Bioarte Dreams, né, com esse universo do mercado do sono, que é o mercado da arquitetura biofílica, que é a tentativa de a gente
reproduzir nas nossas relações com o meio, no caso da arquitetura, as relações do homem com a natureza de forma mais saudável, ou seja, a natureza nos oferece uma série de vantagens, uma série de componentes que a gente não utiliza em nosso próprio benefício. Você fala ali do látex, a gente preferiu lá atrás escolheu, porque ninguém pensou nisso antes, enfim, a espuma, né, à base de petróleo, ao invés de um produto natural. E assim acontece em vários, os tecidos que vocês usam, né? Por exemplo, tem um colchão da BioArt que ele usa ametista. Exato. E por quê? Porque aí, mas isso é só para ser chique? Não. Qual é a propriedade da ametista que se confere a esse colchão? A ametista é uma pedra, né, que tem propriedades terapêuticas. Então, ela equilibra o sistema imunológico, né? Deixa a pessoa mais calma. Preciso dos dois. Exato. Não passa nada a ver, não, isso tem a ver com energia, com algo transcendental, mas você pesquisa, né, Cris? Acho que é importante a gente dizer. Tem aqueles colchões, por exemplo, com pastilhas magnéticas. Exato. É verdade aquilo mesmo? Ele restabelece a questão muscular, é indicado para atletas, inclusive, né? Exatamente. Até a gente tem alguns atletas já utilizando, o mais famoso, o Felipe Luiz, né, do Flamengo, inclusive que já utiliza há quase um ano o colchão. Essas pastilhas de infravermelho... Que é de Jaraguá, né? Que é de Jaraguá, inclusive. Essas pastilhas de infravermelho, ela tem um benefício parecido com a radiação solar. Então, as ondas de infravermelho, elas agitam as nossas moléculas de água dentro do nosso organismo e elas elas têm a mesma frequência das moléculas de água que se aglutinam com toxinas. Então, quando tem com essa frequência, as toxinas elas conseguem se separar das moléculas de água e a gente consegue expelir isso de forma natural, através da urina, do suor. Então a gente... É quase uma drenagem. Exatamente. E essas toxinas são ácidas, né? Então o corpo ele fica mais alcalino, né? E também é um estudo muito forte da questão do câncer e de outras doenças. Quanto mais alcalino seu corpo está, melhor é. Exatamente. Evita uma série de outras doenças, né? Enfim. Então basicamente, né? Resumidamente, esse é o benefício da pastilha. A gente falou ali de pastilha de ametista e lá atrás você falou da malha turca. O que é isso? A malha, na verdade, o nosso fornecedor é turco, né? É da Turquia. Então, ele tem tecnologias, as malhas, que não se encontra também no mercado nacional. Malha é o tecido que envolve o colchão, basicamente. Exatamente. Malha é o que vai no tampo do colchão, na parte superior. Então, existem diferentes malhas com diferentes propriedades. Então, tem malhas que também tem um controle térmico, uma malha geladinha. Então, você vai chegar a deitar no colchão, o colchão já está com uma temperatura boa e também não vai se elevar, né, depois de 4, 5 horas de sono. Tem malhas também que não absorvem odores, então é muito comum um cachorro, um gato, né, subir em cima do colchão, ou às vezes até acontecer de urinar. Então o colchão ele não vai proliferar esse cheiro, ela absorve ela não deixa proliferar, né, esse cheiro, né? Então tem vários benefícios. Cada colchão tem várias particularidades, né? A gente diz que o colchão é muito pessoal. Que era outra pergunta. Tá, mas olha só, qual é o melhor colchão que vocês produzem? O melhor colchão é o que melhor se adapta ao seu caso, porque se você é atleta, você vai querer esse com as pastilhas de magnéticas, né? Exato. Se você tem... sua excessivamente ou tem essa questão do calor, vai ter outra propriedade. É por aí mesmo? O colchão é personalizado? Exatamente, é por aí. Tanto que hoje vocês têm quantos modelos, Cris? Nós temos de colchão 17 modelos. Para atender pelo menos 17 diferentes demandas. Então o colchão é muito pessoal, é muito comum as pessoas perguntarem qual é o seu melhor colchão, né? Depende, qual é o melhor colchão para você? Acho que essa seria a pergunta mais ideal. Porque tem pessoas que preferem um colchão mais firme, outras com conforto, uma maciez mais elevada. E dependendo da aplicação, né, se tem cachorro, gato em casa, né, aí já entra talvez a malha que eu comentei. Se é atleta, a gente pode direcionar para um colchão que tem as pastilhas. Então, depende muito
da pessoa, né? Da demanda pessoal. Exatamente. Bom, e aí quando vocês começaram no processo de colchões, vocês perceberam que, opa, tá, eu faço um colchão lindo e maravilhoso, quem vai fazer a cama? E aí também começaram a criar uma série de camas que tem, obviamente, um foco no estético, né? Aí entra muito do design. Essa foi a ideia? Exatamente. Assim, junto com o desenvolvimento dos colchões, com o tempo, a gente foi vendo uma oportunidade de mercado em relação às camas, né? Na Itália é muito comum ter as camas estofadas, né? Com revestimento, né? Traz um calor maior para o quarto, dá um aconchego maior. E a gente viu essa oportunidade que no Brasil era muito pouco explorado e, obviamente, a gente começou a desenvolver, então, camas mais pensando no mercado nacional, porque nem tudo que vem de fora é aceito aqui, nós temos que adaptar ao mercado e com isso, a gente começou a desenvolver as camas. E, em paralelo a isso, também tem a comercialização dos colchões. Como a gente via que os nossos colchões não se encaixavam nessas lojas tradicionais, a gente começou a criar um novo modelo de negócio, né? Começamos a criar as franquias da Beoart Dreams, que é a marca, então, que vende colchões, as camas, travesseiros dentro do grupo da Beoart. Ou seja, a Beoart Dreams é uma loja especializada em ambientes para dormir, com todas as suas possíveis demandas. Depois, no próximo bloco, eu vou contar que demandas são essas, como é que está sendo essa experiência. Ela já existe em Jaraguá como um projeto piloto e está chegando em Balneário Camboriú aí nos próximos dias. Volto já. Estamos de volta e hoje o nosso Papo Reto fala sobre a indústria do sono e todas as possibilidades tecnológicas que o mercado oferece para suas noites de bem dormir. Bom, para falar sobre isso, eu convidei um especialista na área. Ele é engenheiro de produção e é diretor de uma das maiores empresas do setor de estofados e de colchões do Brasil. Eu estou falando do Chris Freiberger, que é hoje diretor da Beoart. E a gente terminamos o último bloco falando da Beoart Dreams, que foi uma oportunidade de mercado. Vocês, indústria, cômodos felizes, tranquilos, bem-sucedidos, percebem uma oportunidade de mercado, começam a fabricar colchões, lançam esses colchões para suas redes de revendas, né, as lojas no Brasil inteiro que revendem Beoart, e percebem da própria estrutura de revenda, do próprio mercado, esse olhar de, mas vocês precisam vender isso de uma forma diferenciada. E aí criam dois modelos de negócio, que são a galeria, que é aqueles espaços dentro das lojas multimarcas, né, um espaço decorado, para uma experiência bacana dentro dessas lojas, e a rede de franquias, que é a Beoart Dreams. Muito bem, dito isso, Cris, primeiro, como é que foi a aceitação dentro dessas lojas? Porque eu também percebi uma coisa que eu me surpreendi, que eu não tinha parado para pensar, que realmente a gente tem essa dificuldade, né? Eu vou numa loja de planejado, por exemplo, eu faço a minha cozinha, o stand da sala, o beliche do quarto, o closet, enfim, os armários do banheiro. Eu atendo praticamente toda a minha casa no quesito planejados, né? Eu vou numa loja de, sei lá, utensílios para cozinha, de eletrodomésticos. Eu tenho todos os eletros lá num único lugar, eu resolvo meu problema. Mas no quarto, eu tenho que ir num lugar para comprar o colchão, no outro lugar para comprar a cabeceira, no outro lugar para comprar a mesinha de apoio, o criado mudo, no outro lugar para comprar a luminária, no outro lugar. Enfim, não existe realmente uma marca que se propõe ser especialistas. Nasce dessa demanda a Beoart Dreams? Exatamente. A Beoart Dreams, ela nasce, né, a loja em si, loja plena Beoart Dreams, ela nasce com esse propósito, de atender, né, todo o quarto. Então, você pode sair da loja com o quarto todo montado. Prontinho. E a ideia de ambientação da loja, é muito importante a gente citar, né, fugindo do modelo tradicional também das lojas de colchão, é realmente trazer uma experiência diferente para o consumidor, né? Fazer ele se sentir com aconchego, né, como se estivesse dentro do próprio quarto. Então, ela vem, né, com esse diferencial também, além de todos os produtos agregados à linha. A gente deve ter acompanhado, e você, obviamente, na sua pesquisa de mercado também deve ter visto alguns casos de empresas, não necessariamente nesse segmento, que eram indústria
e se aventuraram no mercado do varejo e quebraram a cara, porque são estruturas completamente diferentes. É como se eu, tendo uma loja de sapato, resolvesse um dia ir para uma fábrica fazer o sapato. São propostas diferentes, demandas diferentes e necessidades diferentes. Bom, vocês sempre souberam disso e se prepararam para esse processo e por isso até criaram franquias. Não tem a intenção da indústria tocar. Mas ao mesmo tempo, como envolve o nome, né, o próprio nome Belart Dreams, né, tá levando aí uma história de muitas décadas, tem todo um cuidado. Então ainda é um protótipo, né, que começou, acho que em 2017 em Jaraguá, foi isso? Isso, a loja começou em 2018. 2018. Então, como é que foi essa implantação, essa migração para o varejo? O que vocês perceberam de realmente é muito diferente, desafios que isso trouxe para vocês? O grupo Belart nunca teve a intenção de estar no varejo propriamente dito, né? A gente não tem intenção de ser dono das lojas. Por isso que a gente criou o franchising dentro do grupo, justamente para oferecer essa solução para os nossos parceiros lojistas. Então, a ideia é que eles sejam donos, né, de Belart Dreams espalhadas aí para todo o Brasil, né, nas suas regiões. Então, mas obviamente para começar um projeto é difícil já ter alguém, né, que esteja disposto a investir, né, de com dar perfil cara pronto, né, e que acredite porque é uma coisa nova. Exatamente. Também. Então, em Jaraguá a gente teve, né, a nossa primeira hoje a Helena Manfrini, a nossa primeira franqueada. Já estamos completando quase 3 anos de loja. Deixamos amadurecer esses 3 anos sem pensar em expansão, justamente para amadurecer o negócio. E para testar, né, as coisas que por aqui deu certo, por aqui pode ajustar. Porque enfim. Também o varejo tem uma dinâmica muito diferente da indústria. E a gente quis estabelecer essa loja no quintal de casa, justamente para ter essa experiência mais próxima de nós. E dando certo essa primeira loja, agora a gente já está com olhos para ampliação, né, para expansão. Então, por isso, estamos para lançar agora, inaugurar a primeira loja Belart Dreams aqui em Balneário Camboriú, né, que é uma cidade de referência para o Brasil inteiro, né, a Dubai brasileira. Então, aqui é uma loja de fábrica, porque a gente entende que é uma flagship, então é uma loja modelo, mas como eu citei, a Belart Indústria, né, não tem interesse de ser dona das lojas, mas aqui a gente vai iniciar justamente por ser uma flagship. E a ideia depois dessa loja é a gente poder expandir para o mercado nacional. Quando vocês entraram nesse mercado do varejo, quais foram os principais desafios percebidos? Então, a dinâmica do varejo ela é mais especializada com foco na experiência com o cliente, né? A indústria ela é muito voltada para a inovação, de melhoria de produto, de processo, enfim, né? É muito mais coisa do que isso, mas resumidamente é isso. E então o varejo, você tem um contato com o cliente final. E diferente também da indústria, o varejo ele sempre troca o cliente, né? O cliente você sempre tem um novo cliente. Né? Você troca de colchão a cada 4, 5, 6 anos, ou até mais às vezes. O sofá, o prazo às vezes é ainda mais alongado. Gostaríamos que fosse menor, mas... Então, na indústria, já os clientes geralmente são os mesmos, né? Porque a gente trabalha com os parceiros lojistas. Então, há uma dinâmica diferente e você tem que criar mecanismos, né, para que você consiga atrair o cliente, para que ele tenha uma experiência bacana, né, desde o primeiro contato com a marca, né, desde o atendimento online até a ida à loja, a entrega do produto, tem que estar tudo perfeito, né? Ô, Cris, você percebe também que esse processo bem conduzido, ele também traz outros benefícios. Por exemplo, a partir do momento que você cria um canal de relacionamento direto com o consumidor do seu produto, até então você sentia devolutiva do uso do teu produto para o bem e para o mal, né, com as críticas ou com os elogios, através das tuas revendas. Que nem sempre, como eram multimarcas, tinham essa vontade ou esse espírito de te retornar. Cris, sabe aquele colchão? Então, olha só, 3 clientes compraram, eles gostaram, mas eles acharam que podia ser mais alto, mais largo, mais isso, mais aquilo. Então, dificilmente tu tem essa devolutiva. Quando você empreende nesse mercado,
ao mesmo tempo que você está ali vendendo e abrindo um novo canal, você está diretamente envolvido com quem usa o seu produto. Eu fico imaginando para você a loucura que deve ser, né? Você que é engenheiro de produção e que pensa o produto BelArt lá na gênese, né? Na sua origem de vamos fazer um colchão desse jeito, quando o cliente lá na ponta diz, você sabe que isso resolveu, e aí você diz, nossa senhora, aquela minha ideia original deu certo. Tem isso também, de ter esse retorno direto? Tem, exatamente. Até os nossos lojistas, né, por todo o Brasil, a gente tem uma relação muito boa com eles. Então, eles também nos passam muito feedback. Essencial, né, para de melhoria de produto. E é muito bacana, porque a BelArt, ela tem uma mente muito aberta a ideias. A gente diz lá dentro que ninguém é dono da verdade. E talvez é isso que faz a BelArt se sobressair no mercado. Porque a gente sempre constrói, né, um produto que seja qualquer um da linha, sempre com várias mentes pensantes, né, incluindo o cliente. E com a loja aproxima ainda mais a gente do consumidor final, né, quem que realmente vai estar utilizando diariamente nossos produtos. Mas por que Balneário Camboriú? Como é que tá a obra? Eu dei uma olhadinha, passei ali pela Terceira Avenida, tá maravilhoso, né? Tá ficando linda. Mas por que a escolha e como é que tá esse processo? A própria Dani, né, que fez o projeto, conta um pouquinho dessa trajetória. Exatamente. A gente escolheu Balneário por ser uma cidade de referência, né, para o Brasil inteiro, tanto em design, que está crescendo muito no segmento, na arquitetura, como eu disse, né, a Dubai brasileira. O Brasil inteiro está aqui hoje. E isso é muito bacana, porque é vitrine, né, para o Brasil todo. E a gente sempre teve muito carinho por Balneário também, por ser uma cidade do nosso estado. Estamos com frequência aqui também. Então, conciliou tudo. E a loja aqui, ela foi arquitetada pela Daniela Mais, né? Arquiteta de Jaraguá, também da casa, né? Prestigiando. Exatamente. Qual é o espaço disponível da loja? São 180 metros quadrados. Tivemos também muita ajuda da Keline, da Quatro Elementos. Beijão para a Keline, querida. Que também é vizinha, né? Vai ser nossa vizinha. Sim. De loja. Então, é muito bacana porque a gente já está criando um relacionamento aqui. E a loja está em fase final agora. Nos próximos dias aí a gente já tem a porta aberta. E é um espaço para a experiência do sono, né? Até eu brincava, a gente fez uma live esses dias e falando sobre o mercado do sono, e eu disse assim, eu vou fazer uma brincadeira para perguntar se tudo que me vem na cabeça que um quarto precisa tem na BelArt Dreams. E eu vou fazer de novo essa experiência aqui contigo. Colchão? Tem. Óbvio. Cama? Tem. Cabeceira? Tem. Roupa de cama? Tem também. Travesseiros? Sim. Almofada? Temos. Eu quero colocar um estofado no quarto. Temos sofás, camas. Eu quero criado mudo. Criado, temos. Eu quero colocar uma luminária no meu criado mudo. Temos também. Tem também. Tapete? Tapete. Tem também. Esqueci de alguma coisa? Não, é basicamente acho que eu prestigiei tudo, né? Exato. E a Thaís, a tua irmã estava me contando que a experiência da loja vai ser uma coisa super personalizada, ou seja, eu quero provar um colchão, porque ela até brincou assim, colchão a gente não senta assim na beirada e fica fazendo assim para testar. Colchão é para deitar, é para sentir pele, sabe, no tecido. E vai ter um espaço super reservado, atendendo todos os protocolos, né, para a questão do Covid. Tudo muito bem pensado para essa experiência? Sim, exatamente. A gente até tá no projeto, a gente tem cortinas nas vitrines, porque às vezes a pessoa ela se sente mais confortável, né, que esteja num ambiente talvez mais fechado, né, que mais privativo, mais privativo. Então a gente vai ter esse espaço, sim. Tudo bem planejado, bem projetado. Exato. E daqui para frente, quem se interessar pela ideia, o Brasil é o limite, né? Ou talvez expandindo para além das fronteiras. Tem essa ideia? Exatamente. A gente planeja a expansão. Os produtos da BelArt Dreams já estão em todo o Brasil, estão em lojas multimarcas, como você bem falou. É uma loucura, tá? Na nossa live tinha do Macapá, uma loucura. Então, mas a ideia é dar um passo a mais, né, e expandir as lojas plenas.
Então, que a gente acredita que tem muito mercado. Que são as franquias, né? Isso. Até para a gente ter uma noção, né? Quando a gente fala do mercado de alto padrão, claro que toda essa tecnologia tem preço, né? Importar uma malha da Turquia porque é a melhor malha do mundo, né? Comprar o látex vulcanizado da Bélgica porque é o melhor do mundo, né? Usar toda essa matéria-prima tem o seu investimento, obviamente, que transforme o produto num produto viável de comercialização, mas para quem está disposto a pagar um valor agregado maior para ter essa qualidade de sono por mais tempo, até porque a durabilidade do produto também é maior. A gente está falando de colchões a partir de quanto? A partir de, em torno, vamos pensar no tamanho Queen, né? Que é o que as pessoas mais compram, em torno de 2.800. 2.800? Eu juro que eu pensei que tu ia falar assim, sei lá... Não, eu tô falando só do colchão mesmo. Só o colchão. Não é nada tão inacessível. Não. Você tem colchões mais caros aí no mercado que não entregam tudo isso. Até 18, 20 mil. Então... E é importante citar também, Roberto, que as pessoas elas estão cada vez mais procurando a saúde, né? A ter hábitos saudáveis. Então, na alimentação, a gente vê essa onda, né, de adquirir produtos mais naturais. Também a prática de exercícios físicos e o sono, ele é ligado diretamente a isso, né? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Se a gente for fazer uma previsão aí de que vamos viver 100 anos, são 33 anos na cama. Então... Isso merece um cuidado. Merece um cuidado, merece que a gente durma bem. Quando a gente para pensar que às vezes a gente usa o carro, vai lá, por dia, 4 horas, quando muito, né, para se deslocar. E a gente às vezes paga 100 mil num carro, né, 200, 300, enfim, valores infinitos. Investir num colchão é investir em qualidade de vida, até porque a durabilidade dos colchões hoje em dia, com essa tecnologia que a gente está falando da BioArt, eles giram em torno de quanto? Qual é a indicação? Olha, os colchões, eles têm uma vida, depende muito das matérias-primas agregadas. Um colchão com basicamente quase 100% látex vai durar 12, 15 anos tranquilamente. Então, porque o látex ele tem um índice de deformação, para ter uma noção, é 1% em 10 anos. Ou seja, aquela coisa de ir no colchão da avó que tinha o buraquinho da cabeça da avó, a bunda do vô. Isso não acontece. Não acontece. Não. Então, o índice de deformação do látex ele é quase zero. Então, é um produto excepcional. E, lógico, se for um colchão de espuma, né, só de espuma de poliuretano, que a gente também tem na linha, né, aí vai durar em torno de 5, 7 anos. Mas a recomendação é trocar pelo menos a cada 5 anos o colchão. Gente, fiquei com vontade de experimentar todos esses colchões, que eram uns 2, 3 lá em casa. Vamos conversar, hein? Vamos negociar. Obrigada pela tua disponibilidade, parabéns pelo empreendedorismo. Eu sei que não é fácil lançar uma novidade com tanta pesquisa envolvida e numa área que não era uma área de conforto, né? Embora seguisse na mesma linguagem, mas era uma demanda diferenciada. Parabéns, sucesso. A gente vai estar aí mostrando BioArt Dreams na Terceira Avenida, ali do ladinho da 4 Elementos. Vale a visita, vale conhecer de perto todos esses produtos, essas soluções para um sono que vamos combinar, tudo de bom, né? Obrigada, viu? Obrigada, Roberta, pela oportunidade. Bom, nosso papo reto de hoje foi com o Chris Freiberger, ele que é empresário e também está empreendendo aqui em Balneário Camboriú, trazendo a loja da BioArt Dreams. Espero que você tenha gostado. Um beijão e até a próxima.